Carol da FG Tech e hoje eu vou trazer pra vocês The Last One. Esse aqui é o mouse da Kolga, o 500M. E vamos logo pra parte que interessa, vamos dar uma lida nessa caixa e depois a gente vai pro unboxing. Bom, na parte da frente da caixa a gente tem a informação de que ele é RGB com 16.8 milhões de cores pra gente escolher. A gente também tem a informação de que ele é programável via software. O sensor dele é o ADNS3090 e o DPI máximo que ele chega é 4000. O tempo de resposta máximo dele é 1000 Hz, ou seja, 1 milissegundo. Ele tem 6 botões programáveis, tem memória interna e ele também tem a função de ajuste de DPI on the fly. Ele tem um LED que mostra em qual DPI que a gente tá, qual configuração de DPI que a gente tá. Ele tem on-room switches nos switches principais e também é ergonômico. Ele tem texturas nas laterais para dar mais firmeza enquanto a gente segura o mouse e o scroll também é texturizado para ajudar na precisão. Agora vamos passar para o unboxing, vamos ver como que é o mouse. Meu, que foda! Não faço ideia se esse treco é tipo... Nossa, que legal, cara! Tipo, agora minha cabeça, tipo, meu cérebro bugou, tá ligado? Então, galera, o cabo é malha trançada com um plug não folhado a ouro em seu final. Aqui a gente tem um mouse. Cara, eu me impressionei bastante com o design desse mouse. Eu não tava esperando. Sei lá, eu já tinha visto o design dele, mas eu achei ele bem mais bonito pessoalmente. Então, gente, esse aqui é o mouse, tá? O cabo dele não sai pelo meio, né? Ele sai pela lateralzinha aqui. Por que ele não sai pelo meio? Porque ele tem, nessa parte de baixo aqui, a gente, por exemplo, consegue tocar no scroll pela parte de baixo, ela é aberta aqui na parte de baixo. Nessa parte aqui de cima, a gente tem um preto fosco em uma peça só. Na lateral aqui a gente tem essa texturização para dar mais aderência na hora da pegada mesmo. A gente tem um treco que eu achei muito legal aqui, cara. Eu não sei se é útil, eu não sei se é melhor. Eu achei legal, é diferente. A gente tem 6 botões nesse mouse, né? A gente tem os 2 botões. A gente tem aqui os 2 botões principais, o scroll aqui que também clica, os 2 botões aqui na lateral de navegação e a gente tem esse botão aqui que é o botão que inicialmente está configurado para ajuste de DPI. O que acontece? Esse botão ele não é tipo, tu não clica para baixo, tu clica ele para trás. A gente puxa ele para trás, tipo, ok, a gente... Como ele tá em pezinho, a gente puxa pra baixo, né? Mas, meu... Eu achei muito legal, cara. Tipo, a gente puxa ele pra trás assim, sabe? E olha o clique, ouçam o clique dele. Ele é um clique mais pesado e ele é mais longo. Tu precisa puxar bastante, relativamente bastante, pra conseguir fazer a troca. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Os cliques aqui na lateral eu gostei que os botões são grandes e isso faz a gente ter tipo, mais certeza do que a gente tá clicando, sabe? Eu achei legal. Vamos ligar ele e vamos ver como que funciona o software. Pra quem acompanha um pouco mais de tempo o canal já sabe que eu dou uma olhadinha primeiro se o mouse se comporta legal sem o mousepad. Ele funciona, mas ele não tem uma precisão muito boa sem o mousepad, tá? Não sei se é relevante pra alguém. Essa informação pra mim é relevante, então eu acho legal compartilhar com vocês. Eu vou fazer a instalação do software agora. Porque ele só instala o software se o mouse tá plugado. E aí daqui a pouquinho a gente volta. Vamos dar uma olhadinha no software que configura esse mouse. Esse software é um pouco mais simples do que o do 700M, por exemplo, mas ele tem bastante coisinha bem legal. A gente tem um botão que faz o ajuste de DPI on the fly, né? Ele atualmente está setado aqui e ele vai fazer o ajuste entre 3 níveis de DPI que a gente pode setar aqui. Como eu falei, o máximo aqui é 4000 e aqui a gente não consegue fazer um valor diferente pro X e um pro Y, tá? Aqui a gente tem que colocar só um valor e ele é válido pros dois. O tempo de resposta é 1 milissegundo, a gente pode aumentar esse tempo caso a gente queira. A gente pode também alterar a velocidade do duplo clique, o do scroll do mouse e do ponteiro do Windows. Esse software ele também aceita a gente fazer a configuração do sniper.
que é basicamente aquela função onde a gente pressiona um dos botões do mouse e enquanto a gente estiver pressionando esse botão, a gente tem uma troca de DPI. A gente não tem aqui, neste mouse, um botão específico feito num local planejado para ser o botão Sniper, mas a gente tem a função no software, caso a gente queira usar. A gente pode, por exemplo, setar para um dos botões de navegação. Essa aqui é a parte mais legal, que a gente faz a configuração de cada um dos botões. Aqui a gente tem os dois botões básicos, uma opção de duplo clique, o clique do scroll, o scroll para cima e o scroll para baixo, e os dois botões de navegação de anterior e próximo. Na troca de DPI, a gente pode optar para ir para algum DPI específico, que a gente setou aqui nessa primeira parte, tá? Ou a gente pode colocar para ir para o próximo e ir para o anterior. Só que quando a gente usar a função up, ele não vai passar do 13 e voltar para o 1. Isso só acontece se a gente utilizar o DPI Circle, que ele vai simplesmente subindo, quando ele chega no 13 ele volta para o 1. A mesma coisa que acontece no up, acontece no down. Depois que ele chega no 1, ele fica tentando descer, como ele não tem nada antes do 1, ele fica no 1. Aqui a gente configura a função Sniper para algum dos botões. Aqui a gente tem a opção de fazer a troca dos modos. A gente tem 3 modos aqui, né, pelo software, e a gente pode criar algum outro. Lembrando que o loading desses outros profiles que a gente for criar, que são esses modos, eles são loads manuais. A gente não consegue definir pelo mouse a troca do loading de algum outro profile. A gente pode trocar esses modos para algum modo específico, ou a gente pode usar a mesma lógica que a gente tem no DPI, que é basicamente o up e o down, só subindo ou só descendo. A gente tem o modo Circle, que assim que ele chegar no terceiro, ele volta para o primeiro. E a gente tem essa opção aqui que ele vai trocar o modo que tá o teclado, porque a Cougar também vende teclados e os teclados também utilizam esse software. Então, da mesma forma que a gente pode trocar o modo do mouse pelo teclado, a gente pode fazer o inverso. A gente pode trocar o modo do teclado pelo mouse. E a gente pode fazer isso junto. Nessa opção aqui a gente vai estar trocando tanto o modo do teclado quanto o modo do mouse. A gente vai estar passando os dois para o modo 1, os dois para o modo 2 ou os dois para o modo 3. Então é bom configurar para ser o mesmo estilo. Por exemplo, o modo 1 do teclado ser para FPS e o modo 1 do mouse também ser para FPS. Para ser útil essa função, claro. A gente pode usar o mouse também para abrir um programa, jogos, ou a gente pode usar o mouse para alguma função multimídia. A parte mais legal é as macros, então vamos olhar um pouquinho o que a gente tem para configurar. Antes de criar as macros, a gente precisa criar um grupo. Eu já criei alguns, pelo fato de ter feito outros reviews, né? De função de macro, a gente tem basicamente as mesmas coisas para todos os mouses. O que a gente vai ter que definir? Um nome para macro, óbvio. A gente consegue gravar ou não a posição que o mouse está na tela. Se a gente optar por gravar as coordenadas absolutas, a gente vai estar gravando exatamente o ponto que o mouse está na tela. Se a gente optar por gravar a relativa, a gente vai estar gravando a movimentação que a gente fez. Não um ponto específico, mas sim o movimento que a gente fez. No quesito de delay, a gente pode gravar ele, setar um valor X específico ou não gravar o delay. Quando a gente for gravar uma macro, mesmo que seja uma macro para o mouse, a gente pode gravar também macros usando funções do teclado, não necessariamente só do mouse. Assim que a gente gravou a primeira vez, a gente pode inserir coisas antes ou depois, clicando nessas opções aqui embaixo e clicando de novo em Recording. Na hora de reproduzir a macro, a gente tem 4 opções. A gente pode reproduzir ela uma vez, que é essa primeira opção que a gente tem aqui. A gente pode reproduzir ela um número X de vezes, que é a gente que define. A gente pode optar por reproduzir ela infinitamente, assim que ela terminar ela volta, começa de novo. Ou a gente pode optar por manter ela se reproduzindo até que a gente clique de novo no botão que a gente definiu. Ou seja, a primeira vez que a gente clicar no botão, ele dá o play, e assim que a gente clicar de novo, ele pausa. Em iluminação, a gente tem muita pouca opção, a gente só tem um LED, e esse LEDzinho fica aqui na lateral. Ele é bem pequeno, na verdade. Eu não sei por que eles botaram um RGB, um treco tão minúsculo, mas... Em questão de efeito, a gente só tem o breathing e a gente não consegue definir uma cor diferente para cada tipo de DPI. É isso aí, galera. Sobre esse mouse, era isso que eu tinha para falar para vocês.
Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra vocês. Se você é novo por aqui, não sai sem se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. E por hoje é isso, galera. Eu me fui. Até a próxima.